Olá, irmãos, boa noite a todos, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com todos nessa noite. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é o dia que nós estaríamos nos reunindo, primeiro dia da semana na igreja, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor pela semana, mas nós estamos fazendo isso nos nossos lares, nas nossas casas, e também estou tendo a oportunidade, juntamente com outras pessoas hoje, estarei aqui sozinho, de estar transmitindo esse culto, de estar adorando ao Senhor juntamente com vocês aí na casa de vocês, cada um nas suas casas, e nós aqui adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, prestando culto ao Senhor e transmitindo isso pelas redes sociais. Nós precisamos utilizar as redes sociais para o bem, né? Para isso nós vamos iniciar o culto orando ao Senhor. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça, que nos ama, que se importa com cada um de nós. Obrigado pela Tua proteção, Senhor. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, porque nós podemos contar contigo. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de continuar Te servindo, Te adorando, independente das circunstâncias, ó Deus. As circunstâncias não nos impedem de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor em espírito e em verdade, de cultuar ao Senhor, e nós estamos tendo o privilégio de transmitir esse culto para cada lar, para cada família. Abençoe, Deus, cada família, que cada coração esteja contrito a Ti nesse momento, ó Deus. Que nós possamos prestar um culto sincero e verdadeiro ao Senhor. Isso é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus, um salmo que eu gosto bastante, que eu tenho certeza que tem sido lido bastante nesses dias. Muitas pessoas têm recorrido a esse salmo, porque ele fala de segurança, ele fala de esperança, ele fala daquilo que nós estamos realmente precisando nesses dias. Salmo 121. Salmo 121. E nessa versão que eu vou utilizar hoje, NVI, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor é o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa ajuda, a nossa torre forte, a nossa fortaleza, o nosso Senhor, o nosso Deus. E é por isso que nós louvamos a Ele, porque Ele está na nossa vida, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco. Nós vamos cantar Deus estar aqui. Cante aí na sua casa, adore ao Senhor, louve ao Senhor com sua família, solte sua voz e cante ao Senhor como se você estivesse no templo. Cante ao Senhor, não tenha vergonha não, adore aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele está aí na sua casa, Ele está na sua vida, Ele está na sua família.
está nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós precisamos a cada dia reverenciá-lo, nós precisamos a cada dia adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração, porque Ele merece. Ele merece e nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Você pode cantar nessa noite: vim para adorar-te, vim para adorar-te, Senhor, porque Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz daqueles que reconhecem. E Ele veio, a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo para que nós saíssemos das trevas. Nós vamos cantar: a luz do mundo viesses à terra para que eu pudesse te ver. E é por isso que nós louvamos ao Senhor. Vim para adorar-te, Senhor. Precisamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Ele nessa noite. Beleza.
Por isso que nós adoramos ao Senhor, porque Ele fez o melhor por nós. Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu na cruz em nosso lugar. O maior milagre Ele já realizou nas nossas vidas. Nos deu a salvação através do seu Filho Jesus. E nós precisamos a cada dia reverenciá-lo, agradecer, adorar ao Senhor, viver para Ele. Mesmo que Ele não faça mais nada pelas nossas vidas, mas Ele faz. Ele é um Deus que faz. Mas ainda que Ele não faça mais nada, o que Ele fez já é suficiente. Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E nós precisamos viver para Ele, adorar a Ele todos os dias das nossas vidas. Adorar ao Senhor todos os dias, reconhecendo que Ele é soberano, que a vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 13, Mateus capítulo de número 6 e os versos de 1 a 13 nós vamos ler. Daqui a pouco nós vamos cantar mais um pouquinho. Nós vamos fazer essa leitura, depois faremos uma oração, depois nós cantaremos mais ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que está sendo feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavras de Jesus registrada pelo evangelista Mateus, onde ele chama a atenção dos discípulos e de toda aquela multidão que o seguia, para que estivessem prestando atenção nos seus atos, na sua forma de ser, que aquilo que eles faziam não deveria ser em modo algum, de maneira nenhuma, para uma vanglória. Tinha muitos deles, fariseus, hipócritas, homens e mulheres que estavam ali preocupados em serem vistos pelas pessoas. Estavam preocupados em fazer as coisas para que as pessoas pudessem ver que eles estavam fazendo. Não faziam simplesmente para ajudar ou porque precisavam, mas queriam a aprovação dos homens. E Jesus falou que eles já receberam o galardão, a recompensa, que era a aprovação dos homens. Se era isso que eles queriam, se era ser vistos, eles já receberam. Mas a recompensa do Pai
eles não receberam, porque não estavam fazendo de bom coração, estavam fazendo apenas para ser vistos, para ser visto como os melhores, como os bons religiosos, porque os que não fazem são ruins, nós é que somos os bons, nós é que fazemos. Eles estavam assim, e Jesus chamou eles de hipócritas, aquela pessoa que faz as coisas sem a verdadeira vontade de estar fazendo, mas só para ser vistos. E na oração também eles estavam fazendo da mesma forma, oravam para que as pessoas visualizassem ali a sua religiosidade, aquilo que eles estavam fazendo, oravam simplesmente para serem vistos. As suas orações eram repetidas de palavras bonitas, eram palavras para tentar alcançar a aprovação dos homens, mas o coração estava distante de Deus. E aí Jesus pede que a gente não se assemelhe a eles, não se assemelhe a eles. E depois Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Tem muita gente que repete ela como uma espécie de reza, mas ela é um modelo para dizer que nas nossas orações nós precisamos exaltar ao nome do Senhor, precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita, precisamos pedir que o Senhor nos dê a provisão diária, não ser avarento, não ser ganancioso, mas sim pedir aquilo que nós estamos precisando. Devemos perdoar, porque se não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. E devemos pedir ao Senhor que nos livre das tentações. Essa é a oração modelo. Nossa oração precisa estar baseada em tudo isso que Jesus nos ensinou. Nós vamos orar agora nesse momento. Ore ao Senhor, fale aquilo que está no seu coração nesse momento, fale aquilo que você está sentindo. Oração é um desabafo que nós fazemos ao Senhor. Tem gente que se preocupa em usar palavras bonitas, e aí Jesus falou aqui que o bom é quando a gente entra no quarto e ora no quarto em secreto. Sabe por quê? Porque no quarto nós não somos tentados a usar palavras bonitas para querer impressionar a alguém. No quarto nós falamos aquilo que realmente está no nosso coração, porque é só você e Deus, só sou eu e Deus. Ali não tem outra pessoa para que eu faça uma oração para querer impressionar. Eu não impressiono Deus, Ele conhece. O Salmo 139 diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então, eu não impressiono a Deus. Nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que está dentro do nosso coração os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, Senhor, os piores possíveis que possam existir, o Senhor conhece e nós não temos como esconder de Ti. Podemos esconder do pastor, do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso cônjuge, mas nós não escondemos de Ti, Senhor. E nós agradecemos porque mesmo conhecendo os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações, o Senhor continua nos amando e nos dando sempre novas chances de Te buscar, de Te servir. Senhor, Te pedimos que o Senhor nos livre das tentações. A tentação, ó Deus, de querer ser melhor do que o outro. A tentação, ó Deus, de querer mostrar uma religiosidade que muitas vezes não existe em nós. A tentação, ó Deus, de querer ser mais espiritual do que o outro. A tentação, ó Deus, de querer colocar o outro em segundo plano, ó Deus. De colocar as nossas experiências como melhores do que as dos outros, ó Deus. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. E se o Senhor faz algo na nossa vida, se o Senhor nos traz para viver alguma experiência, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, e isso não é para a gente usar como vanglória, se achando melhor do que o outro. O Senhor chamou a atenção para que isso não aconteça nas nossas vidas. Ó Deus, nos ensine a ser humildes, nos ensine, ó Deus, a Te buscar cada dia mais, a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja,
que a tua igreja não esmoreça, não perca a fé, não perca a confiança em ti, que nós continuemos te louvando, te adorando, te servindo em espírito e em verdade, que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor continue nos dando o desejo, a vontade, ó Deus, de continuar adorando ao Senhor. Continua abençoando o teu povo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Possamos orar mais, pedir ao Senhor mais humildade, mais amor no nosso coração, para que a gente ame mais, para que a gente sirva mais, para que a gente adore mais a Ele. Nós vamos cantar confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Então não dá para viver sem Jesus, não dá. Nós precisamos a cada dia seguir a Ele confiando. Nós cantamos, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Permanecem porque o amor de Deus nos alcançou e nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos 8, a partir do 31, né? Que o Senhor nos dará a vitória, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos cantar: nada nos separará. Perseguição, fome
meio de boa espada, porque hoje eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. O Espírito de Deus habita em nós. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, cheio de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor já faz viver as suas maravilhas com amor. Vivifica-me, transforma-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé que eu possa viver. Maravilha, maravilha, maravilhas. Amém. Que o Espírito Santo de Deus renove o nosso ser, renove as nossas forças. Nós estamos precisando renovar as nossas forças, né? Precisamos. Tem sido dias difíceis para nós, e nós precisamos da força do Senhor. Precisamos que o Senhor renove as nossas forças, né? Nós precisamos. Possamos pedir ao Senhor: Senhor, renove as nossas forças. Renove, Senhor, as nossas forças. Nós precisamos, e Ele renova. Isaías 40, a partir do verso 29, diz, né, que o Senhor não se cansa e que Ele também renova as nossas forças. Ainda que a gente corra, ande, nós não nos ficaremos cansados, porque o Senhor renova as nossas forças. Nós vamos falar algo muito importante hoje. E hoje eu tinha preparado essa mensagem e acabei que recebi uma notícia triste de uma irmã que a gente gostava muito lá de Feira de Santana, que veio a falecer hoje, irmã Nicinha, uma pessoa que nos ajudou, que nos acolheu, e fiquei muito triste ao saber dessa notícia. E eu já tinha preparado essa mensagem falando sobre a morte, né? Sobre a realidade da morte, que muitas vezes nós fechamos os olhos para isso. Nós achamos que a morte é algo muito distante, e muitas pessoas têm medo, nós temos medo de morrer, mas a morte é uma realidade. Nós somos como um vento passageiro, passamos dessa vida. A palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Sobre a morte. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 144. Salmo 144. Versículo 4. Salmo 44, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4.
Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, quem é o homem que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra passageira. Por conta disso, entendendo que os nossos dias aqui na terra passam, que nós não somos eternos aqui nessa terra, que nós não vivemos para sempre, entendendo que por mais que alguém possa viver muitos anos, 100, 110, 120, por mais que as pessoas possam alcançar essa idade elevada, os dias do ser humano, do homem, do ser humano aqui nessa terra é passageiro, é como um sopro. A palavra de Deus está nos dizendo isso. E Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Já há um tempo determinado por Deus. A gente não sabe qual dia nós partiremos dessa terra. Nós não sabemos. Mas é certo que todos nós passaremos por esse momento. E o que nós estamos fazendo? Como tem sido a nossa vida aqui nessa terra? Qual o legado que nós temos construído, que nós temos deixado? Como tem sido a nossa vivência aqui nessa terra? Sabendo que a nossa vida é passageira, sabendo que a gente está aqui hoje e amanhã a gente não sabe. Agora com a pandemia, com o coronavírus, tem muita gente aí com medo de morrer. Tem muita gente procurando Deus, tem muita gente procurando oração, pedindo orações, tem muita gente recorrendo à Bíblia, recorrendo a líderes religiosos, tem muita gente aí assistindo todo tipo de live, de culto na internet, com medo de morrer, com medo de partir dessa vida. Mas como nós vimos, nós vamos morrer, nós vamos passar dessa vida. E o que nós temos feito? Como nós temos reservado a nossa vida? Como nós temos feito para viver nessa vida? Como tem sido os nossos passos? Como tem sido a nossa vida? Já sabendo que a vida é um sopro, que a vida é passageira. A vida é passageira. A gente sabe de hoje e não sabe de amanhã. Quantas pessoas foram dormir e não acordaram? Quantas pessoas saíram de casa são, salvo, tranquilo, gozando de uma boa saúde e retornaram em um caixão? Quantas pessoas passaram por experiências como essa? Mas nós precisamos entender que é a vida, é a realidade da vida. É a realidade da vida. É a realidade da vida. E a Bíblia Sagrada diz que nós morremos por causa do pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que a Bíblia diz isso? Porque o ser humano, quando Deus criou o ser humano, não criou o ser humano para morrer. O ser humano não iria morrer. Mas o que acontece? O pecado entrou na vida da humanidade e a humanidade se tornou uma humanidade vulnerável. Por conta disso, a humanidade ela morre por causa do pecado. É a palavra de Deus que está dizendo que o salário do pecado é a morte. E quando o ser humano peca lá no Éden, estava diante deles ali a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Eles, quando erram, quando pecam, quando desobedecem ao Senhor, que provam da árvore do bem e do mal, que o Senhor tinha autorizado o pecado, ele não estava na árvore. Tem muita gente que vive tentando achar ali um motivo por que a árvore, aí dão até nome, dizem que foi a maçã. A Bíblia não diz que fruto era, apenas diz que tinha um fruto do bem e do mal, e que esse fruto, o problema todo não foi o fruto, o problema todo foi a desobediência, o pecado da desobediência. O ser humano, a humanidade desobedeceu ao Senhor, como até hoje vive desobedecendo. Muitos de nós desobedecemos ao Senhor. E o salário do pecado é a morte. O ser humano morre por causa do pecado. E Deus, ele sabendo que o ser humano tinha pecado e que estava vivendo em pecado, que não se arrependeu. Perceba que Adão ele não se arrependeu, ele botou culpa na mulher, e a mulher também não se arrependeu, botou culpa
na serpente. Ambos procuraram culpados. Nenhum dos dois se arrependeu e disse: não, Senhor, eu reconheço que eu errei. E como tem muita gente hoje que não se arrepende dos seus pecados, que vivem procurando justificativa, vivem procurando culpados para dizer: não, eu pequei porque fulano me induziu a pecar. Eu fiz isso porque fulano me tentou, eu fiz aquilo. Você errou porque você quis errar. Você tinha a oportunidade de não errar e você errou. Assim como Adão e Eva, como a humanidade ali, que Adão e Eva simboliza a humanidade. Então, por causa do pecado, a humanidade morre. E para que não houvesse a perpetuação do pecado, porque se o homem comesse da árvore da vida, ele iria viver para sempre em pecado. E ele ia procurar Deus para quê? Para que ele ia procurar Deus se ele não ia morrer? Se ele não ia passar pelo sofrimento da morte? Ele iria viver eternamente fazendo o que ele bem quisesse, o que bem desse na telha, o que viesse na sua mente, errando à torta e à direita. O povo já faz isso com a morte, tendo a consequência da morte. Imagine se não tivesse. Então Deus tira o homem do jardim e coloca anjos ali com espadas flamejantes para que o homem, a humanidade, não provasse da árvore da vida e vivesse eternamente, e com isso perpetuasse o pecado, fosse a perpetuação do pecado. Mas para que o homem prove novamente da árvore da vida, é necessário que o ser humano procure a Deus. E a única forma de encontrar Deus, a única forma de se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus diz lá em João 14:6? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a vida. Lembram da árvore da vida, que Adão preferiu a árvore do bem e do mal do que a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida. Jesus é a vida. Jesus é que dá a vida eterna. E nós só temos condições de vencer a morte, não a morte física, porque a morte física é consequência do pecado, mas a morte espiritual, que é a eternidade longe de Deus, só temos condições de vencer essa morte por Jesus. Lembram que eu falei no início, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, a vida, a árvore da vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, Jesus nos dá vida, Jesus tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o mundo precisa reconhecer que Ele é Senhor. O mundo precisa reconhecer que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos dEle nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia buscar a Ele, buscar ao Senhor, servir a Ele de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez. A morte física, falando da morte física. Vindo depois disso o juízo. Então o homem vai morrer, a humanidade, todos nós vamos morrer, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, e irão vivos, né? Não morrerão. Mas aqueles que morrerem, aqueles que estiverem aqui e que não estiverem vivos, que morrerem antes da volta de Jesus, aqueles que morrerem antes da volta de Jesus, é porque estão sofrendo a consequência do pecado. O pecado da humanidade. Aí tem muita gente que fala assim: mas a culpa é de Adão. Adão representa a mim e a você. Adão representa a humanidade. Assim como Adão, nós estamos diante de tomar decisões para o bem ou para o mal todos os dias. Todos os dias nós estamos diante dessas situações em que temos que tomar decisões para o bem ou para o mal. Contar uma mentira, inventar uma fofoca, dar um falso testemunho. Porque a gente acha que pecado só é aquilo que causa escândalo. Mas tem muitos pecados pequenos que muitas vezes são maiores, são mais danosos
do que alguns pecados que nós classificamos como grandes, né? Porque não existe tamanho de pecado. O pecado é pecado. Nós é que rotulamos. Nós é que rotulamos. Talvez uma mentira ela cause um estrago maior do que um adultério. Não estou dizendo que eu devo sair por aí adulterando. Não, pelo contrário. Adultério é pecado, mentira é pecado. Eu estou classificando os dois como pecado. Mas tem gente que acha que uma mentirinha ainda coloca no diminutivo, achando que colocando no diminutivo vai diminuir o tamanho do erro, o tamanho do pecado. Mas é tudo pecado, tudo erro. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós fazemos isso. Nós erramos dessa forma. E vamos lembrar que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a morte, ela é real. E ela é justa. A morte é justa. Ela não faz acepção de pessoas. Morre o rico, morre o pobre, morre o famoso, morre o anônimo, morre o analfabeto, morre o mestre, o doutor, morre aqueles que acham que são bonitos, né? A gente tem padrões de beleza estipulado aí pela mídia, pelas redes sociais, e a gente utiliza desses padrões para classificar as pessoas, né, entre feio e bonito. Mas morre o feio e o bonito, morre o gordo, magro, o preto, o branco, morrem todos morrem. Mas diante dessa realidade da morte, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Qual o legado que você vai deixar após a morte? Qual o legado? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Eu gosto muito dessa passagem. Nós não vamos falar propriamente da fé, mas de uma pessoa que deu exemplo, que a palavra de Deus diz que mesmo depois de morto, ele ainda falava. Como assim, pastor? Pelas suas atitudes, pelas suas obras, as pessoas lembravam de como ele foi, da sua dignidade, da sua honra, da sua honestidade, da sua devoção a Deus. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por meio das suas obras, da sua fé em Deus, da sua atitude, da sua devoção, da sua vida, o legado que ele deixou ainda fala. E eu e você, e nós, quando partirmos dessa terra, qual o legado que nós iremos deixar? Qual o legado? O que as pessoas vão dizer de mim e de você? O que as pessoas vão dizer? Será que vão usar apenas jargões, né? Porque tem gente que usa um jargão, era uma boa pessoa. Mas as obras, a vida, a realidade, aquelas pessoas que te conhecem, que sabem realmente quem você é, o que elas vão dizer de você? A morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós lemos o Salmo 144:4, que a vida do homem é como um sopro passageiro. A gente não sabe. Tiago ele nos chama a atenção, né? Às vezes a gente exagera nas coisas, né? Nos planos que a gente faz, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Tiago diz que nós precisamos orar da seguinte forma: amanhã, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, tudo está no controle dele. O Eclesiastes 3:2, né? Deus estipulou um tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu não sei o dia que eu vou morrer, mas Deus já sabe. Você não sabe, mas Deus já sabe. Então é necessário se preparar para o dia. É necessário estar preparado. Então, como nós não sabemos o dia, como nós não sabemos a hora, nós precisamos nos preparar todos os dias.
Como nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, precisamos estar preparados todos os dias. Precisamos nos aproximar mais de Deus. As nossas obras, a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser precisa mudar. Nós precisamos mudar. Se há algo em nós que ainda está desagradando a Deus, se há algo em nós que ainda está demonstrando que nós não mudamos de vida, que nós não estamos preparados para morrer, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos limpar as nossas mãos. Nós precisamos pedir perdão, nos arrepender de fato, de verdade, porque a morte é uma realidade. É uma realidade. Eclesiastes 7:2 diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, banquete. Porque ali onde há luto se vê o fim de todo ser humano. E aí a pessoa reflete, né? Numa festa, quem é que reflete? Quem é que para refletir numa festa? Está todo mundo se alegrando ali, não se importa com o que está acontecendo, só quer se divertir, só quer se alegrar, não faz reflexão nenhuma, só quer se alegrar. Mas no luto as pessoas refletem. E nós precisamos de fato refletir sobre as nossas vidas. O coronavírus tem feito muitas pessoas ficar com medo da morte. Com medo da morte. Tem muita gente aí com medo de morrer. Tem muita gente aí que está demonstrando que não está preparado, coisa nenhuma. Com medo de morrer. E nós precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo, ele nos surpreende, né? Ele era um homem assim muito sábio, usado por Deus. Ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Nós precisamos estar preparados ao ponto de dizer isso. Se eu morrer hoje, se eu partir dessa vida hoje, para mim vai ser bom, porque eu vou estar com o meu mestre, eu vou estar com o meu Senhor, eu vou estar me alegrando com Ele. Mas a gente não quer morrer, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Poucos querem morrer. Poucos dizem assim: não, eu estou de fato preparado. Se a morte vier hoje, eu estou preparado. Mas nós precisamos estar preparados. Se a gente fala sempre, né, que a gente queria ser como a igreja primitiva. Tem hinos, pessoas fazem hinos, né? Seria bom ser como a igreja primitiva. Será que nós de fato estamos preparados para ser como a igreja primitiva? Paulo diz assim, ó: nós somos entregues à morte todos os dias. Os apóstolos, os primeiros cristãos, eram entregues à morte todos os dias. Todos os dias estavam expostos à morte. Saíam de casa e não sabiam se voltavam, porque eram mortos ao fio da espada, eram queimados vivos, jogados nas arenas para ser comido por leões. Assim era a igreja primitiva. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Não estou dizendo que, então já que o coronavírus está aí, já que eu não devo ter medo da morte, eu vou ficar aí, sair abraçando todo mundo, pegando a mão de todo mundo. Não. Precisamos ser prudentes, mas lembrando de que somos vulneráveis, pode acontecer, e nós precisamos estar preparados. A palavra é preparados para a morte. Precisamos estar preparados para a morte. É uma palavra que talvez a gente não queira ouvir, a gente não gosta de ouvir. Talvez a maioria aí gostaria que eu estivesse falando aqui: não, você vai vencer, Deus vai acabar com esse coronavírus, vai acabar com tudo, não, vai vir uma vitória sobre a sua vida, vai vir. Muita gente queria que eu estivesse falando isso aqui. Mas as promessas estão na palavra de Deus. Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio nas promessas de Jesus, eu preciso seguir o que a palavra de Deus me promete. Eu não posso prometer o que a palavra não prometeu. Eu não posso prometer o que a Bíblia não prometeu. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. A Bíblia diz que nós precisamos carregar a nossa cruz. A Bíblia diz que nós precisamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz tudo isso. E são essas promessas que eu vou pregar, que eu vou continuar pregando, que é a palavra de Deus.
e que nós precisamos estar preparados. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que nós precisamos estar preparados, perdoando, amando, nos limpando de todo o pecado, tirando do nosso coração a mágoa, o rancor, o desejo de vingança, tirando dos nossos lábios palavras torpes, fofocas, intrigas, mentiras, tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é a palavra de Deus que precisa ser vivida nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, se a gente vive a palavra de Deus, se a gente prega a palavra de Deus, se a gente vive o Evangelho de Jesus Cristo, as promessas de Jesus se cumprem na nossa vida. As promessas que estão contidas na palavra de Deus. Quer conhecer? Leia, estude, conheça a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus e conheça. Se aprofunde no conhecimento da Bíblia Sagrada. Conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos em um tempo, David Wilkerson que falou isso, em que precisamos, infelizmente, isso já tem tempo que ele falou isso. Nós estamos em um tempo, infelizmente, que nós temos que evangelizar os evangélicos, porque muitos evangélicos não conhecem a Bíblia, não conhecem o Evangelho. Muitos evangélicos vivem um evangelho de prosperidade, da teologia da prosperidade, de promessas, de muitas coisas, e não vivem o Evangelho de Jesus Cristo, porque não conhecem, não se dão ao trabalho de ler, de estudar, de conhecer, de colocar em prática. E nós precisamos conhecer. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer para que possamos estar preparados para que o dia que partirmos desse mundo não possamos ser pegos de surpresa, para que a nossa vida aqui nessa terra deixe um legado, para que a gente de fato compreenda que precisamos ser exemplo, precisamos dar exemplo. O que a palavra de Deus disse aqui sobre Abel? Depois de morto ainda fala. Depois de morto ainda fala. Por quê? Porque a sua vida estava uma vida ali em devoção, direcionada para Deus. O objetivo, o desejo dele era adorar a Deus, era servir a Deus em todo o tempo. Que esse seja o nosso objetivo. Que esse seja o nosso objetivo. Estar preparados, adorando a Deus, servindo a Deus, sabendo que a morte é uma realidade. Você sabe de hoje e não sabe de amanhã. Nós sabemos de hoje e não sabemos de amanhã. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender que a morte é uma realidade. É uma realidade. Somos surpreendidos, vez ou outra, por saber que alguém que a gente gosta, que a gente amava, partiu. Mas nós ficamos alegres quando sabemos que ele partiu com o Senhor. E a palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Dos seus santos, daqueles que estão preparados, daqueles que são servos, daqueles que conhecem e vivem a palavra de Deus. Então esses, quando partem, é alegria para o Senhor. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles que partem sem conhecer a Ele, porque Ele sabe que está partindo para uma eternidade sem Deus. Então que nós possamos estar preparados. Não sabemos o dia que partiremos, não sabemos o que nos acometerá daqui para frente, mas nós precisamos estar preparados. E a Bíblia Sagrada é o manual. A Bíblia Sagrada é o manual. Não abandonemos a leitura, o estudo da palavra de Deus. Vamos estudar, vamos conhecer, vamos colocar em prática. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado a Deus porque mesmo sabendo que nós somos limitados, que nós somos passageiros aqui nessa terra, que a morte, ó Deus, alcançará a todos, nós queremos, ó Deus, estar preparados, mesmo sabendo que somos limitados, mesmo sabendo que passaremos por isso, nós
Muitas vezes temos medo, ó Deus. Tira de nós esse medo. Nos deixa, ó Deus, a cada dia convictos de que o Senhor preparou um bom lugar para nós. E nós só teremos convicção de que iremos para esse lugar se conhecermos e se colocarmos em prática os teus ensinamentos. Ó Deus, que a tua igreja, que o teu povo se volte para a palavra, ó Deus. Que voltemos para a palavra de Deus, conheçamos o que realmente a Bíblia nos ensina. O Evangelho de Jesus Cristo, que tem sido deixado de lado por muitas coisas. Tem muita gente inventando muita coisa por aí. Tem muitas revelações que não condiz com a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos deixamos levar por tudo isso. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ensine a conhecer mais e mais a tua palavra, a dar valor aos ensinamentos da tua palavra. Continua abençoando as nossas vidas e nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, pela nossa negligência. Continue nos dando cada dia mais confiança que nós precisamos ter em Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos dando a noite de paz, uma semana abençoada.